a gente pode talvez dizer, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais desesperadores da nossa vida. Nenhum de nós veio à Terra certamente sem ter um projeto ou um plano que passasse pelo sofrimento. Infelizmente, ou talvez felizmente pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui em aprendizado e o nosso aprendizado às vezes passa pela dor. Mas é nesse caminho de dor que muitas vezes nós encontramos as coisas mais preciosas do nosso desenvolvimento. Eu acho que a minha fala hoje é no sentido de auxiliar especialmente quem passa por uma dificuldade a conseguir transpor esse momento de dor, de dificuldade, de sofrimento, extraindo dele desenvolvimento psíquico, ao invés de simplesmente dor. Às vezes a dor ganha, sabe? Às vezes a dor pode ser insuportável para nós. E nós, lá no Bairral, aqui eu tenho a felicidade de ter alguns colegas que compartilham comigo essa missão. Nós testemunhamos todos os dias pessoas vencidas pela vida, vencidas pelas experiências, pessoas em desequilíbrio. Todos estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos a nos desequilibrar diante de um momento difícil. Eu particularmente guardo muito a convicção de que eu não por acaso estou nessa luta da sanidade mental, posso dizer assim. Eu tenho uma conexão profunda com a questão da saúde mental desde muito pequena. Meu pai é psiquiatra, mas eu me lembro desde muito novinha, com 9 anos, eu dizia para ele que eu queria ser psiquiatra. E eu estou aqui, então acho que era um karma, não era só um sonho de criança. E eu tenho absoluta convicção de que essa minha conexão profunda vem de outras encarnações, em que menos que hoje eu não soube. Eu digo que hoje eu tenha muito equilíbrio, quem me conhece sabe que eu também luto muito, mas eu tenho hoje condições de ter um equilíbrio que certamente eu não tive em outras vidas. Eu tenho convicção de que em outras encarnações eu tive já na condição dos que são considerados enlouquecidos, adementados, tantos nomes que a gente dá para chamar o desequilíbrio psíquico. E eu me considero vitoriosa porque hoje eu consigo passar por algumas dificuldades com um tanto de serenidade. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi, ou com as minhas experiências, ou com os meus pacientes, porque eles nos ensinam tanto. Eu vou começar fazendo a gente refletir sobre o que é equilíbrio. Às vezes a gente vê pessoas que têm muita paz interior e acredita que equilíbrio é um estado de plenitude de bem-estar, que é um estado de tranquilidade, sem nenhuma perturbação ou tensão interna. Então eu queria trazer para a nossa mente outra imagem sobre equilíbrio. Eu queria que a gente lembrasse do equilibrista de circo. Eu queria que a gente lembrasse da corda bamba. Aquilo também é equilíbrio. Então eu queria dizer para vocês que às vezes o equilíbrio depende de muita atenção de quem mantém o equilíbrio. Às vezes a gente está esperando o equilíbrio chegar como uma iluminação, alguma coisa que nos torne imune ou invioláveis ao estresse. Mas não é isso. Para manter o equilíbrio, na maior parte das vezes, a gente faz um trabalho enorme, uma força enorme, a gente sai cansado. Mas a gente sai sem cair da corda bamba. Esse é o objetivo. É alcançar o outro lado, é transpor tua jornada, é caminhar o teu caminho. Sabe quando você quase perde o equilíbrio, mas recobra o equilíbrio? Você teve equilíbrio.
mas às vezes você quase chegou no chão. É esse conceito de equilíbrio que eu queria que a gente trouxesse para essa discussão. Não é o equilíbrio dos perfeitos e dos puros, que infelizmente acho que não somos nós ainda. Seremos um dia. Hoje, o máximo que a gente consegue fazer é tomar os golpes e ir se reconstituindo. E que golpes nós tomamos? Vocês já pararam para se perguntar quais são os principais desencadeantes de surtos, de transtornos mentais, de desequilíbrios mentais? Gente, a gente estuda muito isso como psiquiatra. Os fatores predisponentes ou os fatores precipitantes, por exemplo, de depressões, fatores predisponentes ou precipitantes de pânico, de psicoses e por aí afora. E a gente costuma dividir esses fatores, primeiro naqueles que são modificáveis e os que não são modificáveis. Então eu também queria dizer para vocês que a gente vai falar sobre o modificável. Aquilo que a gente recebe da vida e que não é modificável chama karma, não é? É o que a gente tem que passar. Então eu queria também dizer uma coisa, não é sempre que é possível manter o equilíbrio. Às vezes a gente vê uma pessoa deprimida, por exemplo, e pensa assim, ela poderia não ter entrado na depressão. Eu não tenho certeza disso. Porque eu acho que a semelhança de um câncer, uma pneumonia e outras doenças que às vezes nos são impostas por provação, também as doenças mentais, algumas vezes, são impostas. E hoje a gente tem condições de saber que alguns desequilíbrios químicos da mente induzem algumas doenças mentais. Então, é um exemplo de uma situação que é a biologia te determinando. E o que é a biologia é a aprovação do espírito, concorda? Assim como algumas pessoas nascem sem uma perna, com algum órgão enfraquecido, nós podemos nascer com a mente enfraquecida. Então, a primeira coisa, não vamos julgar aqueles que não conseguiram se manter fortes. Vamos compreender, a gente não sabe ou não imagina o que se passou. E eventualmente o desequilíbrio para ele é uma provação a qual ele tenha que passar. Talvez ele tenha roubado a paz de alguém em outra encarnação. E venha para viver tudo que em outra vida ele fez alguém viver. Eu uma vez atendi um casal que, curiosamente, na mesma época, os dois com idade de uns 50 anos, entraram num episódio depressivo muito assustador. Porque os dois começaram juntos, era uma depressão muito forte, os dois tinham sintomas depressivos muito parecidos, como dificuldade para fazer qualquer coisa, eram pessoas muito trabalhadoras, muito resistentes à vida, que de repente estavam largadas na cama sem conseguir levantar. Nem toda depressão é assim. Tem depressões irritadas, que a pessoa não fica largada na cama. Ela fica só muito mal-humorada, ranzinza, pessimista, paranoide, chato. Mas ele entrou num quadro depressivo muito mais, que a gente chama melancólico. Os dois largados na cama. Quando eu vi aquilo como espírita, eu atendi eles no meu consultório, mediquei naturalmente, mas como espírita, você se pergunta, será que não é uma obsessão? Muito curioso, né? Os dois, na mesma época, juntos. E eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga, que é médium, e eu não citei nada sobre eles. Eu, em pensamento, lembrei deles e disse a ela, eu queria te pedir orações por um casal que ela atende hoje e que me preocupou muito. Mas eu nem sequer disse que eles eram deprimidos ou que eles... Podia ser um casal com problema conjugal, podia ser um monte de coisa, né? Você chega e fala que queria pedir oração por um casal. Ela olhou para mim e falou assim, os dois deprimiram ao mesmo tempo, não é? Eu me assustei, falei, nossa, é. Ela falou, e você pensa que pode ser obsessão, não é? Eu
Falei, estava pensando nisso. Ela disse, não é. Nessa mesma exata idade em que eles estão agora, em outra vida, eles já eram um casal, eu os vejo em um navio. E por deliberação deles, toda uma tripulação de um navio passou pelo desalento no mar e deprimiu e morreu. Obviamente, se você está no navio e seu navio fica à deriva sem alimento, que tipo de reação você tem? Uma reação depressiva? Desesperança absoluta e completa, esperando a morte chegar por inanição. Eles fizeram pessoas se submeterem a isso e eles vinham reproduzir isso que em outra vida eles fizeram outras pessoas passarem. Então é um exemplo de depressão que para eles não era uma escolha e não tinha como sair tão facilmente. Era um karma. Então às vezes nós não vamos modificar o curso das coisas. Nós vamos aprender com o sofrimento, com a experiência da doença mental. Também já vi mentes brilhantes serem acometidas pela psicose. Grandes intelectuais, geniais. E você às vezes se pergunta se eles não estão aprendendo a humildade. Porque como grandes intelectuais, antes de adoecerem, eles se acreditavam absolutamente mentes superiores às outras. E menosprezavam as outras mentes. Quando você perde o equilíbrio da sua mente, você perde muito da sua reputação social. Infelizmente, ainda existe muito preconceito e julgamentos incorretos. Então, também para esses grandes intelectuais, ocasionalmente, eu acredito que o transtorno mental é uma imposição da vida. Mas, tirando as situações intransponíveis, as dores insuportáveis, as provações, eu acho que nós podemos pensar em estratégias para manter tanto quanto possível o nosso equilíbrio. Que estratégias são essas? Eu perguntei quais são os principais fatores de risco, desencadeantes de episódio depressivo. Às vezes, quando a gente vê as pessoas sofrendo, é muito comum você pensar assim, por exemplo, nossa, fulano perdeu um pai. Meu Deus do céu, é uma coisa terrível, ela não vai suportar. Ficou pobre, foi à falência. Nossa, meu Deus do céu. Tudo isso é verdade, são fatores. Qualquer estressor pode ser um desencadeante, de uma ruptura no teu equilíbrio. Mas o mais comum, mais prevalente fator que gera qualquer coisa, seja ansiedade, depressão, psicose, são os fatores relacionais. É a nossa forma de reagir aos outros seres humanos. E vejam que eu não disse são os outros seres humanos. Porque assim, os outros, gente, são só os outros. Eles são sempre menos do que a gente esperava e gostaria, vocês concordam? A gente está sempre esperando que o outro vai nos receber com maior amor, com maior respeito, com maior gratidão. Então, eu ajudo uma pessoa. Outro dia eu me peguei muito fazendo isso com a minha irmã. Tem uma irmã que ela tem 2 filhinhas que eu amo ficar com as meninas. Eu amo, mas também me cansa, é claro. E às vezes eu quero que ela descanse um pouquinho e eu fico com as crianças para ela. E eu percebi que assim, sempre que eu devolvia as crianças, ela vinha examinar se eu tinha cuidado direito. E sempre dá uma bronquinha do tipo, olha, você devia ter colocado tal roupinha fulana, você devia ter feito o cabelinho da ciclana melhor. Bom, eu ficava injuriada com aquilo, mas eu nunca nem tinha me dado conta de por que eu ficava brava. E aí um dia, conversando com a minha outra irmã, eu falei, olha, vou te falar, ela é uma ingrata. E quando eu falei isso, foi que eu fui me dar conta que o que eu esperava era gratidão, sabe? A gente não é que espera, a gente exige gratidão de quem a gente ajuda. Só que nem todo mundo tem isso para oferecer pra gente. Você não fez a pessoa assinar um contrato, olha, eu vou te ajudar, mas assina aí que você vai me devolver gratidão.
A gente se prontifica a ajudar, não é? Então a gente espera dos outros coisas que nem sempre as pessoas estão preparadas para nos oferecer. A gente espera que a gente vai fazer uma reclamação e o outro vai ter equilíbrio e compreensão. A gente espera que a gente vai chorar e que o outro, ao invés de apavorar e querer que você pare de chorar logo, saia de perto, vai acolher, vai cuidar, vai resolver nosso problema. Gente, a menor parte das pessoas está preparado para dar suporte para uma pessoa que está chorando, sabia? Vocês sabiam que os psiquiatras e psicólogos passam por um treinamento do que fazer se uma pessoa chorar? A gente aprende, porque não é natural da mente humana que você sabe o que fazer. E a gente, às vezes, não está preparado. O que acontece? Uma pessoa chora na sua frente, tudo que você quer é que ela pare de chorar. Aí você começa, não foi nada disso, não, vai ficar tudo bem, não, bola pra frente, vamos lá, vamos embora. A pessoa que foi se abrir, que às vezes teve dificuldade de se abrir para fazer uma confissão, contar uma coisa dolorosa, esperando ter acolhimento, já sai tudo desconfortável, né? Porque a gente não dá esse espaço da escuta. Mas é isso, a gente também espera do outro uma escuta que às vezes, se eu chorei e o outro não me acolheu, não é que ele é ruim ou não gosta de mim. Às vezes ele não sabe acolher. Às vezes ele não suporta a dor de me ver chorar. Gente, vocês sabem que eu tenho um negócio se eu sou médica, tá? Mas graças a Deus existe a psiquiatria, porque qualquer outra área da medicina estaria fadada ao fracasso. Porque, entre outras coisas, não suporto ver gente machucada. De verdade. Primeira vez que eu estava no hospital que eu vi, não era nem um procedimento cirúrgico, era um curativo de enfermagem, eu desmaiei no meio do curativo. Então, se eu estivesse numa péssima cirurgia, eu penso uma pessoa que tem, a gente como médico tem que passar por todos os estágios, então também tive que fazer cirurgia. Meu Senhor Jesus, o que é aquele monte de sangue? É para mim assim, ó, não é a minha área com certeza. Então eu sou aquela pessoa que toda vez que a pessoa se machuca perto de mim, eu faço assim, ó, ai meu Deus do céu. Agora pensa, né? Se eu tivesse tempo para pensar e me preparar, eu juro por Deus que eu não fazia isso, eu ia lá acudir. Mas na hora da reação a gente faz. Emocionalmente os outros fazem isso. Só que esse não quero ver é diferente, é afetivo. Você leva a tua dor e o outro meio que te coloca em escanteio da dor. Não quero ver, eu não quero saber que existe essa dor em você. Mas muitas vezes é porque eu não sei lidar com isso, eu não suporto isso. Então, o primeiro motivo dos nossos maiores problemas mentais é a nossa relação com os outros seres humanos. Principalmente as nossas frustrações com o fato das pessoas não serem aquilo que a gente esperava. Outro dia eu estava na academia e encontrei com um amigo que eu não via há muitos anos. E é um amigo psiquiatra. 10 anos atrás ele já fazia psicanálise, fazia 10 anos com o paciente. Ele é muito sério, ele é daquele tipo que fazia psicanálise como ela é preconizada, isso quer dizer 4 vezes por semana. Gastava um apartamento por ano, pagando psicanalista todos os anos assim. Encontrei ele na academia, tudo bonito, malhado. Aí ele me fala assim, contratei um personal. Eu falei, nossa, mas que coisa boa, fez uma diferença. Você contratou um personal? Ele falou, contratei um personal. Eu falei, mas você nunca tinha, você gosta tanto de academia, você nunca tinha contratado antes, por quê? Porque é muito caro, aquela coisa e tal. Eu pensando, Jesus, mas ele, né, gasta uma fortuna com terapia. Aí ele me fala assim, não sabe o que é, Thais? É que esse ano eu resolvi parar de fazer terapia e contratar um personal. Eu falei, uai, você teve alta, que legal, mas teve alta da terapia, parabéns, né, com anos fazendo ano de terapia para ter alta. Não tive alta não, eu pedi para sair mesmo, desisti da terapia. Falei, caramba, tá valendo a pena? Nossa, dinheiro bem mais melhor gasto esse do personal, tô bem melhor. Ele falou, sabe o que é, Thais? Depois de muitos anos fazendo terapia, eu acho que eu realmente entendi o que eu tinha que entender. Aí eu falei, o que é? Não, você sabe, né? O problema da vida é sempre que a gente está esperando das pessoas mais do que elas são capazes de dar pra gente. Eu resolvi ficar com essa frustração e contratar um personal do que ir lá falar disso na minha terapia.
às vezes, o simples fato que a gente aceita com amor que as pessoas são só o que elas são e só tem para oferecer para a gente o que elas têm, e a gente só sabe o que elas têm para oferecer se a gente vai até elas e recebe. E às vezes é muito pouco, mas é o que ela tinha. Né? Se eu sair ali na rua agora e alguém me der R$1, gente, eu não posso reclamar. A pessoa me deu R$1. É isso, a vida é a gente dimensionar nossas expectativas, talvez seja um dos passos para se frustrar menos. E se frustrar menos talvez seja um dos principais fatores que determinem a nossa felicidade. Porque nós não somos infelizes, nós somos mais frequentemente frustrados que infelizes. A gente não consegue olhar para as coisas boas porque a gente está olhando para o que a gente queria ter e não tem. É um vício da nossa mente. Que se por um lado leva a gente a galgar cada vez mais e chegar mais longe, por outro lado nos causa muita dor. Então, ao invés de partir do pressuposto que eu tenho que ter, que eu tenho que conseguir, que eu tenho que receber, a gente pode ter uma outra postura, que seria tão bom se, e seria ainda melhor se. Então você vai criando para você mesmo um jeito de encarar as coisas que é uma dádiva. Nós podemos construir as dádivas sem mudar nada do que a gente recebe. A gente tem o costume de reclamar, né? E por que a gente reclama? Acho que a gente reclama, em parte, porque a gente quer compartilhar com o outro a nossa frustração. É quase como se eu dividir com você, eu tô com só metade da frustração, sabe? Mas não funciona, não é? O que acontece? Você está com raiva de um amigo, aí você encontra um outro amigo que é amigo desse amigo. Aí você fala, você não sabe o que fulano fez pra mim. Se esse outro vira e fala, cara, meu, ele é mesmo terrível, a pessoa já se sente bem, não é? Parece que a gente confirma o que a gente não quer, e o que faz a gente sofrer, fala do sofrimento e se sente bem, ó, que doido. A empatia nos faz bem. Só que a gente pode explorar a empatia do outro, a aliança com o outro, o suporte do outro, sem precisar de inimigos. Gente, vocês sabem que a gente gosta de ter inimigos? Verdade, tem estudos de ressonância funcional mostrando que em crianças, principalmente, que é mais fácil de observar, a hora que elas estão numa situação de, entre aspas, combate, elas sentem prazer. Nós sentimos prazer por brigar. Alguns de nós mais, outros menos. Mas a gente tem que tomar cuidado com o hábito de brigar. Porque tem um gostosinho nele. Só que é um gostosinho que nos traz um custo muito alto. Que gera muita coisa para a nossa vida que não é boa. Então, recentemente, eu tive a oportunidade de ir para Holanda. E aí, quando eu cheguei lá, estava todo mundo falando de uma nova terapia que tinha surgido, que era uma terapia ótima, porque era uma terapia que serve para depressão, mas é uma terapia que também está mostrando eficácia para esquizofrenia, para ansiedade, para não sei o que. Eu falei, gente, essa terapia é um arraso, né? Agora sim descobri uma terapia boa. E aí eu fui atrás de saber que terapia era essa. Gente, nome da terapia, tá? Acceptance Therapy, a terapia da aceitação. Vocês entenderam como é a terapia, né? Aceita que dói menos. É bem por aí. Então, a gente... Primeira coisa, a gente quer manter o equilíbrio. Vamos fazer menos suposições fantasiosas. Então, e por que a gente se engana, né, fazendo suposições? Por quê? E por que a gente é tão exigente com as nossas suposições? Vocês já repararam que as nossas suposições fantasiosas muitas vezes incluem os outros? Porque assim, você quer ter uma fantasia sobre você, uma exigência muito grande? Tá ruim, mas tá bom, porque é com você, né? Então, por exemplo, eu não sei tocar nada de piano. Vou tocar piano daqui uma semana, excelentemente bem. Tipo, só que não, né? Porque ninguém vai.
Então, às vezes é isso, eu perco a paciência fácil. Aí eu ponho uma meta na minha cabeça que é, a partir de hoje, eu nunca mais vou perder a paciência com ninguém. Não, gente, coloque isso como um desejo. Mas é o nosso orgulho que coloca essas metas meio impossíveis pra gente. Uma coisa é eu querer muito, mas eu reconhecer a minha inferioridade, reconhecer a minha dificuldade, é importante para conseguir chegar lá. Todo comportamento a gente aprende com treino, a gente melhora de performance com repetição de treino. Ninguém aprende um comportamento novo de repente. Não sei nada e de repente eu sei tudo. Não é assim. A gente vai tentando, aí vai ficando melhor. Um dia a gente fica bom. E eu garanto para vocês uma coisa, todo hábito mental é modificável. Eu estou falando de hábitos mentais. Vou dar exemplo de um hábito mental que causa grande sofrimento em muitos de nós e que é absolutamente modificável. Preocupações desnecessárias. Sabe aquele hábito mental que é você ficar antecipando o que não aconteceu, mas sempre antecipando uma tragédia? Quanto mais você faz isso, os centros da sua mente que fazem isso vão ficando mais hábeis e mais fortes em fazer isso. E chega um ponto que é quase automático. É difícil interromper o ciclo. Sabe aquela coisa, eu estou com uma pintinha. Será que é câncer? Gente, qual a chance da pintinha ser câncer? Né? Mas nossa mente faz isso às vezes. Ela antecipa tragédias. Meu filho demorou 5 minutos, pode ter morrido de acidente. Né? Nossa, meu marido não está atendendo o telefone, ele deve estar me traindo. Olha, tem bem menos tragédia para a gente imaginar. Aí você olha isso e fala, mas quem é muito ansioso?